Vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada aqui. É, o Ésquilo estava mostrando como era estranho, era um tanto cheio de imagens e aquilo muitas vezes não tinha nem muito sentido, né? E olha que ele falava de coisas mundanas, né? Pessoas assim mais populares, digamos assim. Eu acelerei um pouco porque enfim, era música por música. Eu passei já por essa parte aqui. Aí o Dioniso disse assim, e ele era o juiz, né? Ele chega de música. Ésquilo, está bem, para mim também já chega. Quero é pô-lo na balança. Que ideia é essa, gente? Balança. Ah, eu acho, tá? Isso é bem antigo, muito mais até do que o próprio Homero, tá? Homero, lá da Ilíada, ele teria feito inclusive em algumas partes até duas vezes o uso dessa balança. Isso seria muito comum dentro aí da mitologia, tá? Era muito comum, por exemplo, lá no Egito Antigo, você pesar o seu coração em uma pena para ver qual deles era o mais pesado, né? E dependendo disso, você iria para determinados locais quando você morresse, né? Na mitologia grega, você tem aí Zeus colocando numa balança a situação entre Aquiles e Heitor, né? Ele fez isso. E as mães sofrendo em função disso, né? No caso, Tétis, né? Sofrendo em função de Aquiles. E depois, não na Ilíada, tá? Mas na mitologia depois, que é o que eles chamam de Pequena Ilíada, que é o depois, o Aquiles também sendo medido, digamos assim, com Menon, né? Menon era aquele gigante, né, com quem ele lutou e foi uma disputa muito feroz, aquela coisa toda, né? Enfim. Aí o Ésquilo, ele teria pego essa ideia aí também e usado a balança, né? Qual dos dois, Ésquilo ou Eurípides, né? Vamos usar a balança, né? É aí que se vai avaliar a poesia dos dois. Ela e só ela nos vai dar o peso exato das palavras. E eles vão medir o peso das palavras, né? Trazem-lhes de dentro do palácio uma balança. Dioniso, ora venham cá, já que vamos por aí, temos de pesar como quem vende queijo na praça, a arte dos poetas. Ésquilo e Eurípides, ele vai pesar as palavras dos dois, tá? Coro. Saem-se com cada um a estes artistas, vejam-me só mais esta maravilha, uma coisa nunca vista, perfeitamente extraordinária. Quem ia ter semelhante ideia? Não, a sério, se alguém me viesse contar esta história, eu não acreditava, ia achar que era peta, não sei o que é isso, tá, gente? Dioniso, Aésquilo e Eurípides. Ora, vamos lá, aproximem-se dos pratos, né? Não sei se vocês sabem, balanças, né? As balanças mais antigas, elas são assim, tá? Aí você coloca aqui e aqui para você medir, né? Para ver qual dos dois pesa mais. Ésquilo e Eurípides que avançam pronto, né? Eles chegam próximo das balanças. Segurem-nos e tratem de recitar cada um a sua frase, não os larguem até eu dizer cucu. Não sei por que essa ideia de cucu. Não sei se ele está querendo. Ou cuco, né? Cuco.
como se fosse um cuco mesmo, né? Cucu, cucu, né? Como se fosse marcando o tempo, né? Ésquilo e Eurípides, está bem. Agora recitem lá, cada um, o seu verso aqui para a balança. Eurípides. Oxalá nunca Nau Argos tivesse voado além. Aí essa fala é de Medeia, tá, gente? O Eurípides. O rio Espérquio, com seus pastos para o gado. Isso é uma fala de Filoctetes, né? Eu tenho essas duas peças aí, né? Dioniso, cucu. Aí os dois, né? Larga. Parece que eles estão sendo segurados, né? Por alguém, enfim. Como se fossem soldados, né? Seguraram eles, aí eles falassem diante da balança, né? E a balança pesa, né? Dionísio a Eurípides, o verso deste fulano aqui vai muito mais abaixo. Ele, Eurípides, né, vai muito mais abaixo. E o Eurípides, por que razão? Ao Dionísio, por que razão? Porque ele pôs no prato um rio, ou seja, tipo um vendedor de lãs encharcou o verso, como eles fazem com os novelos. Tu, pelo contrário, puseste-lhe em cima um verso alado. Eu entendi, ele falou para o Eurípides que ele perdeu, Eurípides, nesse momento aí perdeu, porque o Ésquilo usou até um rio, né? Pesou mais. Eurípides, bom, então ele que diga outro, para contrabalançar o meu. Dionísio, vamos lá. Segurem nos pratos outra vez, né? Os dois ficam segurando o prato, né? Dionísio a Eurípides, ora, diz lá outro. Lá vai o Eurípides, né? Para a persuasão, o único templo é a palavra. De que peça é essa? De Antígona, tá, gente? Eu tenho essa peça também, Antígona. Ésquilo é a única divindade, a morte, que não se deixa cativar por presentes. Essa é a peça Nilbe, que não chegou para nós, tá, gente? Peça de Ésquilo, Nilbe. Não existe essa peça, tá? Não existe mais, né? Dioniso, larga, e os dois largaram, né? Continua a ser o deste tipo que desce mais, é que ele carregou com a morte, a desgraça mais pesada que existe. O Ésquilo está vencendo por enquanto, né? São falas mais pesadas, digamos assim. E eu com a persuasão, que no verso ficou mesmo a matar. Dioniso, pois é, só que a persuasão é uma coisa leve sem miolo. Vá, procura lá outro entre os teus pesos pesados que faça pender a balança para o teu lado. Um que já seja sólido e maciço. Eurípides, ora deixa cá ver onde vou desencantar um assim. Qual há de ser? Dioniso, deixa que eu cito um. Numa mesma jogada, Aquiles fez 2 vezes uma pinta mais 4. Vá, digam lá, é esta a vossa última pesagem. Isso é de uma peça chamada Téléfo, que não existe mais, tá? Do Eurípides também. Téléfo, tá aqui contado aqui na nota, tá? Eurípides, agarrou na mão direita uma vara pesada que nem ferro. E o Ésquilo,
carro sobre carro, cadáver sobre cadáver. Dioniso, a Eurípides, ele passou-te a perna outra vez. Eurípides, como? Porque pôs no prato 2 carros mais 2 cadáveres, um peso que nem 100 egípcios levantavam. De uma peça chamada Meleagro, que também não chegou para nós, tá? Conta aqui, ó. Ah, não, assim não vamos a lado nenhum. Ele que se deixe desta disputa verso a verso e trate de se sentar na balança, ele, os filhos, a mulher, o cefisofonte, mais a livralhada toda. E eu, em resposta, mando-lhe com um par de versos cá dos meus. O Ésquilo já está se achando superior e vencedor, né? Vamos já encerrar, tá, gente? Retira-se a balança, Plutão sai do palácio. Pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui, porque na próxima aula os três, na verdade, que é Ésquilo, Eurípides e Dioniso, eles vão falar com Plutão, no caso, Hades, tá? Na próxima aula a gente vê isso. Ou seja, na aula de hoje, o que a gente viu? A gente viu eles... o Ésquilo mostrando que o lirismo de Eurípides era pobre, digamos assim, e mais ainda, os dois tendo seus versos pesados, né, numa balança, e o Ésquilo ele está ganhando essa disputa por enquanto, tá bom? A gente dá uma pausa aqui.